A paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui nós chegamos agora da lição 5 desse primeiro trimestre. E o título da lição é o Deus Filho. É do dado dia 1º de fevereiro de 2026. O textual: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5, parte B do versículo. A verdade prática, Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai. Centro da revelação divina, o único mediador entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 31, 32, 34, 35. E também em Mateus, no capítulo 17, do versículo 1 ao 8. Essa lição vai apresentar 3 objetivos a serem alcançados. O primeiro é explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. O segundo é mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei dos profetas. E o terceiro é enfatizar a exclusividade de Cristo como o único mediador e salvador. A palavra-chave dessa lição é Cristo. A introdução da lição está assim: retificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração, que está lá em Mateus capítulo 17, versículo 8, de 1 ao 8, que é a leitura bíblica em classe, é um dos momentos marcantes da revelação da glória de Deus nele. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, exaltado diante de testemunhos oculares, como a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Essa lição nos conduz a contemplar a divindade e a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. O primeiro tópico dessa lição, a divindade do Filho, conduz 3 subtópicos. O primeiro é a concepção virginal de Jesus, a deidade absoluta do Filho, os atributos divinos de Jesus. Vamos aprender nesse primeiro tópico. A concepção virginal de Jesus, que é o primeiro subtópico aqui do primeiro, a concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 35, parte A. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. É muito importante esse tópico, a concepção virginal de Jesus Cristo, pelo fato de existir algumas religiões em nosso meio que negam essa concepção virginal, da qual a Bíblia fala que Jesus foi concebido através do poder de Deus, aonde a ação do Espírito Santo vem, informa, e a sombra do Senhor cobre. Ou seja, o poder de Deus faz o ato, não pelo ato sexual, mas pela manifestação de Deus para trazer Jesus através de uma virgem. Por isso que ela continuou virgem, depois que Jesus nasceu. E essas religiões de hoje em dia, que nega, o que está em nosso meio, são os mormonismos, os testemunhos de Jeová, o islamismo, também o judaísmo, também nega isso, essa teologia moderna, da qual conhece como liberalismo, ou seja, unitarismo também. Essas religiões, eles não aceitam que Jesus nasceu de uma virgem. Então é muito importante entrar pela palavra de Deus, pela Bíblia, porque quem responde é a Bíblia. Qualquer outra filosofia não fala a verdade a respeito de Cristo. Mas como as testemunhas oculares de época que escreveram sobre Jesus, autenticaram o seu nascimento pela Virgem, num ato de poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Aqui o agente da concepção foi o Espírito Santo. E o Filho, que é o Filho eterno, que é desde toda a eternidade, assumiu a natureza humana e verdadeira. Aqui ele traz uma santidade já no nascimento. Ele não herda a natureza de Adão, pecaminosa, que foi lá do jardim do Éden. Não traz essa corrupção adâmica. Ele é concebido em santidade. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículos 34 e 35, como será isto, visto que não conheço homem? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui estão as 3 verdades: concepção sobrenatural, origem divina e santidade absoluta no nascimento. Aqui esses 2 versículos traz essa ideia para nós, ou seja, revela essa palavra para nós. Os antigos profetas também, eles já profetizavam a respeito do nascimento do Filho de Deus.
Lá em Isaías, no capítulo 7, e o versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E o chamará, o seu nome, Emanuel. Emanuel aqui, o significado é Deus conosco. Lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, pelo intermédio dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará uma luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A Bíblia fala explicitamente a respeito do nascimento virginal de Cristo, concebido em santidade. Essa ação exclusiva do Espírito Santo, a Bíblia deixa bem claro para todos nós que somos cristãos, possa aprender a respeito de todo o poder que há em Deus, de todo o poder que há no Filho, e a obra redentora, porque se ele trouxesse qualquer semelhança de alguém aqui na terra, não seria santo. Lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Você vê que ela estava casada com José, mas ainda não tinha sido possuída por José, ou seja, não tinha coabitado com José. Aí veio o Espírito Santo e deu a ela a semente do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, em virgindade, virgem. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, aqui na segunda parte do versículo diz assim: Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui mostra que Jesus não começou assim como os testemunhos de Jeová pregam, que ali foi quando Jesus começou a existir. Aqui já mostra que Jesus é antes da lei. Ele não começou a existir aqui, no nascimento aqui por Maria. Ele já é antes de tudo isso. Agora, por que a concepção virginal era necessária? Para preservar a plena humanidade de Jesus Cristo. Ele precisava vir e sofrer como nós sofremos. Ter os mesmos sentimentos que nós temos. E ele vai dizer assim: no mundo tereis aflições, porque ele teve aflições. Mas eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nos ensina que nós podemos vencer com ele. Por isso que, com o corpo que ele assumiu, alma, também tem vontade humana, sujeita às limitações humanas. A única coisa que não houve nele foi pecado. Ele permaneceu santo. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, por só um homem entrou o pecado no mundo, todos pecaram. Então você vê aqui que o homem aqui é Adão, lá do Jardim do Éden. Esse daqui não passou por esse nascimento. Então aqui o ato virginal significa que ele foi concebido por Deus, pelo Espírito Santo, sem ter a prática de nascimento de um ser humano normal. Aqui em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue. Jesus não tem essa participação comum. A dele é sobrenatural, é concepção de Deus, para não herdar o pecado do homem. E é o que está no capítulo 5, versículo 12. Que um pecou e todos pecaram. Jesus não participa dessa concepção. Ainda em Hebreus 4,15, sem pecado, para unir duas naturezas numa só pessoa. Ele usa natureza humana e natureza divina. Somente um ser celestial, um Deus, assumindo a forma de homem, para trazer a obra de salvação a toda a humanidade. O segundo subtópico aqui é a deidade absoluta do Filho. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade, o único Filho de Deus, e possui a mesma essência e substância do Pai, né? Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente como o Pai. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aqui mostra que Jesus, a deidade de Jesus, a eternidade de Jesus, a onipresença, o poder de Jesus, é desde sempre. Ele não tem começo e nem fim de dias. A Bíblia vai falar lá em Isaías, no capítulo 9, e versículo 6, ali tem uma das qualidades de Jesus, que ele é Pai da eternidade. Então ele é sempre eterno. E na Trindade ele é a segunda pessoa do Deus em essência, na mesma essência de Deus, do Pai e do Espírito Santo. Por isso que essa deidade é absoluta. Que ele é Deus em essência, plenamente, eternamente, sem qualquer inferioridade em relação ao Pai e ao Espírito Santo. Ele é a mesma coisa, mas uma pessoa distinta, que é o Filho de Deus. A manifestação do Deus Filho
É o que está lá em João, no capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Mostra que ele se fez. Por isso que lá em Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses, vai mostrar que ele se esvaziou a si mesmo, tomou forma de homem, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Uma ação de um Deus Todo-Poderoso, por vontade própria, por amor à humanidade, vem cumprir todos os propósitos e planos que Deus tinha para a salvação do mundo. E ele se propõe e vem, se esvazia, assume a forma, mostra a deidade de Jesus sobre todas essas coisas. Esse nascimento de Jesus na terra, né, que ele se dá a sua deidade, ele possui os atributos exclusivos de Deus, que é seu Pai. E esses atributos são incomunicáveis. O homem não consegue ter um atributo, a não ser que são os atributos comunicáveis, mas os incomunicáveis, que só um Deus pode ter, é o que Jesus tem. Jesus vai dizer, assim, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está lá no capítulo 28 de São Mateus. É estar em todo tempo, em todo lugar, ao mesmo tempo, agindo com todo poder e glória, por toda a eternidade. Somente um Deus é capaz de fazer isso. Em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Lá em Isaías, no capítulo 46, e versículo 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Ali no capítulo 46, no capítulo 44, versículo 6, mostra a onipotência de Deus. O poder que age na mão dele. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí mostra a onisciência de Jesus. Lá em João, no capítulo 2, versículo 24, versículo 25, Jesus conhecia todos e sabia o que havia no homem. A imutabilidade de Jesus, que é incomunicável também, esse atributo. Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus realiza as obras exclusivas de Deus. É Ele que é a ação do propósito de Deus. Deus planeja, cria um propósito e o Filho executa. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com o Verbo, era Deus. O Verbo aqui é a palavra. Por isso que ali no Evangelho de João 1 mostra que tudo que foi feito foi através dessa palavra que é Cristo. Por isso que a Bíblia é bem clara. Só Deus pode fazer certas coisas, ninguém mais. E Jesus as faz, porque faz cumprindo a vontade que está em Deus. O próprio Senhor Jesus fala que ele veio para cumprir toda a vontade do Pai aqui na terra. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O capítulo 2, versículo 5 ao 7, do Evangelho de Marcos. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Quem pode perdoar os pecados se não for Deus, que está acima de toda a humanidade e reflete uma santidade plena, a qual o homem não consegue se colocar diante de Deus? Dentro dessa santidade ele não resiste. É assim que Isaías, no capítulo 6, enxergou, quando viu o trono de Deus e viu que estava morrendo. Porque Deus é santo, santo, santo. E Jesus aqui é esse Deus que perdoa pecado. E também tem esse tributo de Jesus Cristo, que é a adoração. O homem precisa adorar somente a um Deus. O homem não pode ser adorado. Só Deus tem. A Bíblia fala que ele não dá sua glória a ninguém. Não reparte a sua glória a ninguém. E só ele adorarás. É o que está lá no capítulo 4 de São Mateus, versículo 10. Que diz, então Jesus ordenou, retira-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás culto. Então a deidade de Jesus que esse tópico nos ensina é mostrar que ele é único, é mostrar que ele é poderoso, é mostrar que ele é eterno, ele vem de toda a eternidade. Né? É isso que está escrito em Pedro, é isso que está em Hebreus, é isso que está em Apocalipse, que mostra essa onipresença, onisciência, onipotência, esses atributos incomunicáveis do Senhor Jesus, que mostra esse grande poder que há nele. Terceiro subtópico, os atributos divinos de Jesus. Como a segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles, citamos eternidade. Jesus não teve começo, pois é eterno como o Pai. Ainda seguindo aqui, como foi feito, já falei no primeiro tópico a respeito dos atributos incomunicáveis do nosso Senhor Jesus, ali no segundo subtópico, continuando aqui ainda, mostrando esses atributos, a qual o Senhor Jesus tem, né? Que é a imutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência e muitos outros, né? Que pertence a uma natureza de vida. É só um Deus, como o nosso Deus, que possui esses atributos. Um ser humano pode ser de qualquer forma, ou seja, ele
o mais santo da terra, ele não possui nenhum atributo. Ele ainda é eternamente dependente de Deus, como nós todos somos. Ali em Mateus fala que bem-aventurados os pobres de espírito. Nós somos todos pobres de espírito. Não conseguimos decidir nada, escolher nada, se não for pela direção de Deus. Porque dentro de um olhar humano, você nunca vai acertar. Às vezes você pode até prosperar. Mas e o céu? Como é que você vai chegar lá se não for por Deus? Por isso que Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Dentro desses atributos de Deus, ele conhece o nosso dia, conhece o nosso agora, o nosso futuro. É ele que planeja para nós coisas boas e grandes. É o que está lá em Jeremias, no capítulo 36, versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, da qual você não sabe. Então você vê que Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, sabe todas as coisas. E Jesus aqui é o nosso orientador. Ele é o que intercede diante do Pai por nós. Está à destra de Deus, pelejando para que, nos funcionando a ser dependente dele. Esses atributos estão dentro de uma essência de Deus. Essa essência aqui cobre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são unidos em um Deus. E esses atributos é de um Deus. É o que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Diz assim o versículo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, um Deus. Mas esse Deus com três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que carrega esses atributos que são incomunicáveis. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 26, está assim, ó. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então mostra esses atributos incomunicáveis, o poder que há nele, né, que nos impulsiona ou nos dá, pela sua graça, ser participante juntamente com Cristo desse poder. Lá no capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 17, está dizendo: assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus eterno, não envelhece, não evolui. Deus é Deus. A imutabilidade de Deus, ou de Jesus. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor, não mudo. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é imutável. Lá em Números, no capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará. Ele é imutável. É o nosso Deus. É uma essência plena de santidade. Ele não evolui. Ele já é Deus completo. Deus é infinito. Tem a sua infinitude. Deus não é limitado por espaço, tempo ou medida. Lá em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 27. Nem os céus dos céus pode te conter. Lá em João, no capítulo 11, versículo 7 ao 9. Tudo que é criado é finito. Deus é ilimitado. Onipresença, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Em plenitude. Salmo 139, versículo 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama nos mais altos e profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Então Deus está em todo lugar, onipresente. Esses atributos também são incomunicáveis. A onisciência. Deus conhece todas as coisas. Por isso que a Bíblia vai falar que ele julgará o segredo dos homens. Ninguém está oculto de todas as coisas. Deus já conhece o seu coração antes de haver pensamento. Ele conhece a sua geração antes de haver forma dentro do útero da sua mãe. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos, daquele a quem temos que prestar conta. Ele é onisciente. E também a sua onipotência, que é mais um atributo que é incomunicável com o homem. Ele tem todo o poder do céu e da terra está em suas mãos, dado pelo Pai.
Lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 6, como a voz de numerosas multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, e todo-poderoso. Lá em Jeremias, no capítulo 32, versículo 17, ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Aqui mostra o grande poder de Deus, tudo criado por ele. E dentro dessa essência de Deus, que o seu Filho está, mostra que ele tem esses atributos incomunicáveis, que é o mesmo os atributos de Deus Pai que o Filho também tem. Ele compartilha desses atributos, porque também é Deus, né? Que é este terceiro subtópico do primeiro, que é os atributos divinos de Jesus, a qual falamos um pouco também no segundo subtópico, que é a deidade absoluta do Filho, e depois completou aqui os atributos divinos de Jesus, o terceiro tópico. Agora, entrando pelo segundo tópico, que é a centralidade do Deus Filho, também traz três subtópicos. O primeiro é a glória sobrenatural de Jesus, o segundo é o testemunho da lei dos profetas, e o terceiro, a aprovação divina do Pai. O primeiro subtópico aqui do segundo, a glória sobrenatural de Jesus, Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até o alto do monte, que está ali no capítulo 17, versículo 1 de São Mateus. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O verbo transfigurar é traduzido, e tradução do grego, metamorfose, né? Do qual se originou o vocabulário metamorfose. A glória sobrenatural de Jesus Cristo é a manifestação divina da sua natureza. E essa natureza eterna, que ultrapassa totalmente o mundo natural e revela o que é, né? Desde toda a eternidade, e que é sobrenatural. Ele mostra que uma glória além do entendimento humano, aquilo que a gente não consegue alcançar. E essa glória sobrenatural de Jesus mostra uma ação no seu ministério repleta de coisas sobrenaturais, como a cura, a ressurreição dos mortos e muitas outras coisas que se manifestou no Antigo Testamento, que também Jesus estava lá, aquilo que é sobrenatural. Essa glória manifesta em Cristo, né? Aqui o nosso comentarista vai colocar ali a transfiguração, a qual ele se encontra com Moisés, que é o representante da lei, Elias, que é o representante dos profetas, e Jesus como Filho de Deus. Mostra essa transfiguração ali, a qual essa lição aqui nos chama a atenção a respeito disso. Essa glória sobrenatural, ou seja, em sentido sobrenatural, significa peso, majestade, esplendor divino, aquilo que pertence somente a Deus. A glória sobrenatural é aquilo que não é criada, não é concedida por homens, mas existe em Deus por natureza. Lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 2, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e os discípulos viram a glória que ele já possuía. Não uma glória recebida, quer dizer, Jesus com a sua glória sobrenatural, revelada agora aos seus discípulos. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 16 e 17, porque não vos demos a conhecer o poder, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunha ocular da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa que foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Isso aqui é o apóstolo Pedro testemunhando da glória sobrenatural de Deus, de Jesus, no Monte da Transfiguração. E essa glória sobrenatural de Jesus, expressada na cruz do Calvário. No olhar humano de momento da crucificação, representava para a visão humana uma derrota. Ou seja, Jesus morreu. Mas aos olhos de Deus é manifestada uma glória extremamente sobrenatural. Lá em João, no capítulo 12, e versículo 23, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Porque o próprio Senhor Jesus, no capítulo 10, vai dizer: eu tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim. Então você vê que aqui o ponto máximo da salvação, da redenção, é a morte.
no alto do Calvário, ao qual Jesus se dá e depois se toma. E ele é glorificado. E o seu nome é exaltado sobre todos os nomes. E todo o poder agora está em suas mãos, que foi dado a ele. Todo o poder do céu e da terra. Essa é a glória sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A maior glória foi cumprir todos os propósitos de Deus, mostrando essa glória sobrenatural no Monte da Transfiguração, trazendo ali uma visão totalmente poderosa àqueles que eram testemunhas oculares do momento. O segundo subtópico aqui da lição, que está assim, o testemunho da lei dos profetas, que é do segundo tópico. Estando no monte, eis que ele apareceram Moisés, Elias, falando com ele. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, mas um ato divino, carregado de significados escatológicos. Vai mostrar aqui uma escatologia em cima desse monte da transfiguração. Coisas futuras, né? Aqui Moisés representa a lei. Ele é o mediador da antiga aliança, né? O legislador do povo hebreu, que trouxe a lei ao povo. Sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. Elias representa os profetas. Considerado o símbolo da proclamação profética, a sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. Você vai encontrar isso em Mateus capítulo, Isaías capítulo 9, versículo 6, Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, e assim por diante. Isaías também profetizou a respeito, Miqueias e muitos outros. E deixa mais claro, né? O próprio Moisés, na hora que estava escrevendo o Pentateuco, também falou a respeito do vinho do Messias. E essa lição aqui já mencionou, né? Aqui em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelo profeta, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, por quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A manifestação de Jesus já é desde ali traz ao conhecimento humano desde dos livros da lei, né, escritos por Moisés, que são os Pentateucos, né, que é Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Esses 5 livros é a Torá, né, da lei, onde teve a constituinte dos hebreus, né, a lei a qual é o símbolo, né, de toda a manifestação de obediência a Deus. Deus traz esse decálogo, essa lei, para que eles cumprissem essa lei diante de Deus, né, que é alcançar diante da lei, né, a salvação. Mas a Bíblia fala que todos os pecados destituem da glória de Deus. Ninguém cumpriu a lei. E essa lei aqui, ela vem cumprir em Jesus. Jesus vai dizer assim, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Então cumpriu nele. O apóstolo Pedro vai falar em Atos dos Apóstolos que a lei se tornou um fardo para os seus pais que não conseguiram cumprir ou cumprir toda essa lei. Agora os profetas, que é símbolo ali no monte da transfiguração, representado por Elias, que é Anevim, os profetas maiores e os profetas menores. Lá em Mateus no capítulo 5, versículo 17, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. O próprio Senhor Jesus mostra lei e profeta. Ele mostra esses dois lados, né? Onde há a representação no monte da transfiguração. Afirma que tudo converge nele. A lei dos profetas dá testemunho de quê? Principalmente de 3 realidades centrais. Da justiça de Deus, Romanos 3 e 21, mas agora se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei revela o padrão santo de Deus. Agora traz uma incapacidade humana de cumprir. Os profetas vão anunciar uma justiça futura, um servo justo, uma nova aliança, a qual essa nova aliança é Cristo, o Messias, que veio ali em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que vem da plenitude dos tempos. A Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho nascido de mulher sobre a lei, né? Para trazer salvação à humanidade. Lá em Lucas, no capítulo 24, 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Lá em João, no capítulo 5, versículo 39.
São elas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus. Aqui o próprio Senhor Jesus chama a atenção de todos os discípulos e de todos que acompanhavam, para que examine a lei, né, e também os profetas, examinar as Escrituras. Vai achar o que fala dele, que mostra Jesus. Todo esse testemunho dado no Antigo Testamento pela lei e pelos profetas, não é um testemunho assim abstrato, é cristocêntrico. A Bíblia é cristocêntrica, já está em toda a palavra que foi revelada. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, a lei nos serviu como laio, para nos conduzir a Cristo. Ela veio trazer ensinamento e mostrar que a manifestação de Cristo era evidente, que precisava um morrer para que os outros fossem salvos. Precisava um resgatar aqueles que estavam debaixo da lei do pecado. Porque a lei aqui mostra o pecado do homem, que precisa ser resgatado dessa lei e cumprir essa lei para que o homem alcance misericórdia de Deus através de seu filho. Lá em Isaías, no capítulo 52, lá no capítulo 53, ali mostra o servo sofredor. Em Jeremias 31 a 34, a nova aliança. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, o filho do homem. Miqueias 5 e 2, o nascimento do Messias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43, a esse dão testemunho todos os profetas, do que por seu nome todos que nele crê, receba remissão dos pecados. Por isso, de a lei ter se cumprido em Cristo, dando direito a todos nós entrarmos por Ele e ser o nosso ajudador para também alcançar a nossa salvação. Lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 44, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Cristo é o conteúdo, não apenas o tema secundário. Ele é a essência, ele é o centro da palavra. É ele que foi testemunhado aqui, que nem esse tópico está nos ensinando, né? O testemunho da lei dos profetas, que mostra um Deus Filho, todo-poderoso, que se manifestou entre nós para salvar a humanidade. O terceiro subtópico é a aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge o seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz, a voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus. E com as palavras proferidas no batismo de Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Né? É uma repetição da mesma palavra no dia do batismo de João, no dia do batismo a qual Jesus chegou a João Batista e foi batizado no Rio Jordão. Mostra ali também uma trindade, né? Onde Jesus se batiza, o Espírito Santo se manifesta como uma pomba, e essa voz ecoa no céu, aqui provando a trindade também de Deus, né? A aprovação de Deus. A transfiguração é a aprovação de vida pública, celestial e definitiva do Pai ao Filho. Ali Deus Pai testifica que Jesus é o que Jesus é, confirma sua missão, autoriza a sua autoridade absoluta. Ali traz a autenticidade de uma obra da trindade para a salvação do mundo. Aqui rebate também algumas doutrinas que estão por aí, que são doutrinas diabólicas, né? Que é o unicismo principalmente, que fala em dimensões e fala também em três etapas. Deus em três etapas. Na primeira, Deus como Pai; na segunda, Deus como Filho; e na terceira, Deus como Espírito Santo, né? Mas sendo um só Deus, trabalhando em três etapas diferentes, mas que a manifestação seja um Deus único, sem a trindade. Então o unicismo prega isso. E esse tópico aqui mostra que há um Deus no céu, a qual envia o seu Filho, e um Espírito que o Filho envia para testificar da obra redentora, né? E Deus vai dizer assim: este é o meu Filho amado, mostra a quem me comprazo, né? Lá em Salmo, capítulo 2, versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aqui mostrando aqui uma ação de Deus, né, a respeito da trindade, né? Aqui nesse tópico aqui, a aprovação diante do Pai, Deus aprovando o Filho, mostrando que há duas pessoas nesse contexto. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 5, a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Então você vê que o escritor aos Hebreus testifica dos Salmos e mostra que ele era antes e vem depois, o mesmo Pai de Jesus Cristo. Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que a minha alma se compraz.
Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, o próprio Senhor Jesus para o mundo. Lá no capítulo 8, versículo 29 do Evangelho de João: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Filho testificando do Pai, o Filho falando da sua missão na terra, enviado por Deus. Aqui mostra a aprovação de Deus ao Filho, né? O próprio Moisés, lá no capítulo 8, versículo 15 de Deuteronômio, mostra ali que o Senhor suscitará um profeta, e a ele ouvireis, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. O próprio, ali em Lucas, no capítulo 9, e versículo 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aqui fala da transfiguração, aonde Moisés e Elias se fez presente. Estavam ali, Jesus estava com eles para cumprir em Jerusalém a sua crucificação, que era o propósito de Deus para a humanidade. E não só a prova, a glória, mas também o caminho da cruz. Por isso que hoje, esse evangelho que está sendo pregado por aí é um evangelho distorcido. Não é o verdadeiro evangelho a qual Deus não aprova. Esse evangelho Deus não aprova. Precisa entrar pela aprovação do verdadeiro evangelho. Você quer ser aprovado por Deus? Carregue a tua cruz. É assim que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz cada dia e siga-me. A aprovação de Deus está na peleja, tomar os céus à força, confrontar com o evangelho de Deus, pôr a sua verdade diante da verdade de Deus, para que você possa ser moldado pela verdade de Deus, para ser aprovado, da mesma forma que Cristo provou e se entregou para ser crucificado por nós. Não pensa que é só glória, é só bênção, é só homocentro. Não, aqui é cristocentro. A Bíblia fala que no mundo tereis aflição, você vai ser perseguido, você vai ser preso, chicoteado, você vai sofrer doenças, você vai passar fome e muitas outras coisas. Mas a Bíblia fala que após a cruz tem uma vitória no céu, porque o tesouro é no céu que temos que ajuntar. Não é nessa terra. Essa terra é passageira, é como um vapor que sai, logo se desvanece, some. Isso é a nossa vida na terra. Precisa ser aprovado, tem que ser aprovado por Deus. Assim como Jesus deu exemplo para nós. E foi aprovado pelo seu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Então aprendemos aqui, nesse tópico, a aprovação divina do Pai, que coloca aqui a respeito do seu Filho, né, que é Jesus Cristo, e cumpriu toda a vontade do Pai na terra, sem deixar escapar nada, sem deixar passar um tiro, uma vírgula, um ponto. Jesus foi fiel até o fim. E continua fiel para conosco, para que também nós sejamos aprovados por Deus. Chegamos agora no último tópico da lição. A missão redentora do Deus Filho. Também tem 3 subtópicos. O Filho como revelação suprema, a exclusividade de Cristo na redenção, o aprendizado pela experiência. O primeiro subtópico aqui, o Filho como a revelação suprema. O nosso comentarista coloca assim: a transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai. A declaração reflete a profecia de Moisés: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, e ele ouvirás. Isso aqui é muito interessante, que é para escutar quem? Jesus. Eu não vejo outro nome ou outro profeta a qual a Bíblia declara para a gente escutar, dar ouvido ou seguir certas filosofias. Não é isso que a Bíblia fala. Porque o que a Bíblia está falando aqui, que dá a entender, ou a qual Deus revela, que não é para escutar Moisés, não é para escutar Elias, nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos, ninguém que se coloca como santidade na Bíblia, nem esses escutar, mas escutar ao Messias, que é Cristo. É só Ele que tem o poder de levar o homem ao céu, ninguém mais. É Ele que é o caminho. É interessante aprender isso, né, que está aqui desse tópico, o Filho, a revelação suprema, porque se Ele é supremo, não existe outro. Por que não existe outro? Porque nós pecamos, nós erramos. Todo ser humano que nasceu de mulher e de homem, não há computação entre homem e mulher, traz a semelhança do pecado que foi estabelecida no Jardim do Éden por Adão e Eva. Então, ninguém nasce filho de Deus. Nascemos criatura de Deus. Agora, para mim ser filho de Deus, eu preciso passar por Jesus, para ser co-herdeiro com Ele. Ele salva filhos para Deus. É muito importante esse tópico a respeito
Filho como a revelação suprema. Ele se coloca no lugar. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, fala isso. O Senhor teu Deus te susterá um profeta no meio de ti e ele ouvireis. Não tem outro. Lá em Lucas, no capítulo 9, e versículo 35, e dela veio uma voz, dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, e a ele ouvir. Eu não vejo outro nome ali, a não ser o Filho de Deus. E pede para que nós dê crédito, né, a essa palavra. É o que está em Isaías, no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Então é Jesus que é o que fala conosco. É o que dá sustento ao poder de Deus. Ninguém mais. Lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 8. Não viram a ninguém, senão Jesus. Somente. Então a lei aqui já não governa mais como revelação final. É Cristo que governa. Porque a lei veio nele, apontou para ele, cumpriu nele. Então agora, olha aí. O novo e vivo caminho. Lá no Salmo capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, é Cristo. E luz para o meu caminho. Ele põe luz baixa e luz alta. A qual ele ilumina toda, a palavra ilumina toda a sua vida. Revela todo o seu ser. Clareia todo o seu ser. E passamos a andar num caminho iluminado. Deus ilumina o nosso caminho para não sair nem para a direita e nem para a esquerda. Seguir em frente. Mostrando para nós aonde nós temos que passar. E esse caminho é Cristo. Você vê que Moisés fala, ele ouvirás. Significa que não é ninguém mais. Por isso que está dizendo assim lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha aí agora, a quem devemos ouvir. É o que está aqui em Hebreus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. E quem o revelou, o próprio Senhor Jesus revela o Pai. É Ele que conhece, é Ele que sabe todas as coisas. É Ele que é o embaixador do céu na terra. Aprendemos aqui no Filho, em revelação suprema, a qual não existe outro caminho, ou uma outra divindade colocada pelos homens, ou outra filosofia. Aqui, o único caminho é a palavra, é a Bíblia, é a bússola do homem, é Cristo. E lá em João capítulo 14, versículo 9, quem vê a mim vê o Pai. Então você vê Deus em Cristo, porque Ele é o próprio Deus. O segundo subtópico aqui é a exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão de Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo eles os olhos, ninguém viu senão a Jesus. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo e ele é o cumprimento da lei dos profetas. Aqui também mostra uma exclusividade do Senhor Jesus na obra da redenção, assim como a lição fala. Porque ali a representação como testemunha de Elias, de Moisés e Elias, a respeito da redenção de Cristo. Foram os que profetizaram no Antigo Testamento a respeito deste momento e do final de tudo isso em Jerusalém, onde a crucificação aconteceria. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. São as testemunhas, Moisés e Elias. Moisés e os profetas, que testemunharam desse acontecimento a qual Jesus foi crucificado. Então, aqui Elias e Moisés, quando desaparecem, mostra que a exclusividade é de Cristo. Não é de nenhum ser humano, de qualquer entidade aí que é inventada pelo homem. Aí a Bíblia vai falar que Jesus é o caminho, é o único, ele não é o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Então só existe Cristo que nos leva a Deus. Não tem como você entrar por outro lugar. Se não for pelo o caminho que é Cristo, porque Jesus é esse caminho. Você não consegue fundamentar a sua fé em outra divindade, porque ele não sabe testificar das coisas de Deus, porque quem revela o Pai é o Filho. E o Filho se coloca como um caminho, como o caminho para chegar a Deus. Que além dele ser este caminho, ele também é a verdade. Ele é a verdade e também a vida. E ele vai dizer que essa vida com ele é em abundância, não acaba.
é eterna, eterna com Deus. A redenção é exclusiva de Cristo. A Escritura é inequívoca. Não há outro mediador, outro sacrifício, outro nome, outro caminho pelo qual o homem seja salvo. Isso não é intolerância religiosa, é a revelação divina, é o que está na palavra. É a Bíblia que fala. Vê que esse versículo, eu sou, é singular. O caminho, ele é o caminho, não um caminho. É a verdade, ele é a verdade, não há as verdades. Aqui é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, só nele. Aqui traz uma linguagem absoluta, uma exclusão, traz uma exclusão de alternativas, não tem outra alternativa. A centralidade total do Filho, é tudo nele, é para ele. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Você vê que ele é o único mediador. Não tem espaço para os outros, que tanto pregam por aí, ensinam por aí. Não existe espaço. Aqui está registrado de um só. Não tem dois nem três, aqui é um só mediador. Não tem espaço para outro. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Aqui exclui explicitamente qualquer outra possibilidade, não tem. Então, se você está seguindo um Deus que não seja Cristo, revisa os seus conceitos, aprende a palavra, busca na Bíblia. Para você chegar ao céu, é só Jesus que leva, outro não leva, não tem poder. Porque todos que surgiram nessa terra, no passado, no presente e no futuro, todos herdamos o pecado de Adão. Então somos criatura de Deus. Para ser filho tem que passar por Jesus. Então aqui esse tópico. E aprendemos aqui nessa lição que a exclusividade de Cristo na redenção é só Ele que pode nos levar a Deus. O terceiro subtópico e último dessa lição é o aprendizado pela experiência. A revelação da glória de Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ou quando da magnífica glória lhe foi dirigida seguinte voz: este é o meu filho amado, a quem me tenho comprazido. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio do seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé de esperança, buscando aqui nesse tópico também aprender assim como os discípulos, no exemplo de vida e crer que Cristo sofreu por nós. Aqui durante o ministério de Cristo, os discípulos, andando com Jesus, gradualmente foi aprendendo com ele, mas aprendendo com Jesus no caminho, tendo experiências sobrenaturais com Cristo, a qual a manifestação do poder de Deus andava com Cristo, a essência de Deus estava com Cristo, e os discípulos, de forma pedagógica, aprendeu com ele, no ministério dele, em 3 anos. Você vê que Jesus ali, a ensinamento é mais por ação do que por palavra. É mais mostrando do que falando. O ensino para cada um deles. Aprendendo com ele. Porque vivia todo o tempo com Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então mostra aqui na ação de Jesus, fazendo as coisas, e depois ensinando os seus discípulos. Os seus discípulos observam as suas atitudes, vendo como ele orava, vendo como ele sofria, vendo como ele amava, vendo como ele obedecia à vontade de Deus. E isso foi que serviu como instrução de aprendizado para os seus discípulos. Lá em João, no capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Isso é a palavra de Jesus. Lá no capítulo 3, versículo 14 de Marcos, ele escolheu 12, para que eles estivessem com ele, e para os enviar a pregar. Veja aí, ensino, missão. Aí o Senhor Jesus os envia para testemunhar de Cristo, pregar o Evangelho, para que almas fossem salvas através deles no poder que há em Cristo.
Lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 38 ao 41, ali naquele evento que aconteceu, Jesus acalma o mar. Ali eles aprenderam que há um poder tremendo em Cristo, que até as águas lhe obedecem. A quem eles estavam servindo a um Deus verdadeiro. E eles participavam, juntamente com Cristo, desses sinais que Jesus realizava aqui na face da terra. Ele é Senhor de todas as coisas. Lá em João capítulo 2, versículo 11, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Cada milagre aqui revelava que Jesus é como Deus age. A limitação da fé humana está além da compreensão daquilo que é uma fé sobrenatural. A fé sobrenatural age no impossível do homem. Aqui os seus discípulos também erram. O presente deles inclui falhas, correções e confrontos. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 23, Pedro é repreendido. Lucas 22 e 24, disputa por grandeza. Mateus 26 e 56, todos o abandonaram. Olha aí. Aprendendo com Cristo. Expressamente, não só em palavras, mas em ação. Em Provérbios 24, 16, o justo cai 7 vezes e se levanta. Lá em João, no capítulo 12, versículo 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também do que isso lhe fizeram. Aqui, na glorificação de Jesus. Lembraram de todo o ensinamento de Jesus que eles aprenderam com ele. Jesus aqui serviu como experiência de aprendizado para os seus discípulos. É o que está aqui nesse tópico, aprendizado pela experiência. E hoje, da mesma forma, além de obedecermos a palavra, temos experiências reais com Deus. Quem não tem experiência real com Deus, eu aconselho que busque experiências reais com Deus, para que a tua fé seja fortalecida e te mostre o caminho exato do céu. Então aqui, das mesmas experiências que seus discípulos teve, nós também temos pela manifestação do poder de Deus em nossa vida, que vai além do entendimento humano, que age no sobrenatural da fé humana. Então aqui, esse último tópico, aprendizado pela experiência, a qual aprendemos aqui nessa lição. A conclusão da lição, a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne. O único que pode reconciliar o homem com Deus, por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Então aqui, o próprio Espírito Santo nos traz a palavra do Senhor Jesus com os seus ensinamentos, para que podemos também ter essas experiências com Ele. Aqui Deus age e não deixa ninguém órfão, né? Mas está presente em todo o tempo, para que nunca perdemos o caminho, ou se desviamos do caminho. Mas é que nem está escrito lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, olhar somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe os irmãos. Chama a atenção dos irmãos, e compartilhe a sala, para que nos ajude a crescer mais e mais aqui na exposição da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, obrigado por essa palavra, por esse ensinamento, por essa aula. Senhor da glória, capacita os teus servos, Jesus Cristo, para que possam ensinar nesse final de semana. Ó Deus, que todos os alunos possam estar também, Senhor, recebendo essa palavra no coração e guardando, Senhor, para estar no caminho certo. Ó glorioso Deus, pela exclusividade de Cristo, pela experiência que transmite através do teu Espírito Santo. Senhor da glória, age no meio de todos, ó Pai, dando entendimento e revelando a tua palavra. Glorioso Deus, salva almas, liberta pelo teu imenso amor, visita os hospitais, os enfermos e supra as necessidades de todos aqueles que necessitam de ti. Glorioso Deus, essa é a oração que faço em nome de Jesus.